De acordo com o nosso regimento, a reunião inicia com um quórum mínimo de 10 conselheiros, então a gente já pode começar. Eu inicio a reunião saudando os presentes, agradecendo a presença daqueles que compareceram e também agradecendo aqueles que conseguiram justificar através do WhatsApp o motivo que não estariam aqui. Hoje, efetivamente, é a primeira reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Rural do ano 2019, só ressaltando que nós tivemos um evento mês passado, mas era a festa de confraternização do Conselho que não foi feita em dezembro, nós resolvemos fazer no início do ano. Deu um contratempo, faltou luz no dia, muitas pessoas não compareceram, mas o evento acabou acontecendo, foi lá no sítio do Jean. Ele não teve cobrança de presença de ninguém, porque não era uma reunião, era uma festiva, era um momento de confraternização. Então, lá foi feita uma conversa junto com o Jean, meio que informal, a respeito do Sim Catarina, a respeito da participação da Prefeitura no Conselho, da importância de que a aproximação do Conselho com a Prefeitura, para que isso aqui possa fluir rápido. Boa noite, Júlia. E nesse dia, a gente já tinha meio que combinado de que a reunião, o ano iria se começar, então, efetivamente, a cobrança da presença dos conselheiros na data de hoje. Então, aqueles conselheiros que não estão presentes e não se justificaram, eles já começam a ganhar falta a partir de hoje. E vai ser muito importante a gente motivar esses outros conselheiros a participarem, pessoal, porque de nada vai adiantar se nós não tivermos um quórum mínimo de deliberação. Hoje, para iniciar a reunião, são 10, para a gente deliberar são 13. Eu vou pedir para o Eduardo confirmar quantos estão presentes. 12 com a Júlia. Então, hoje, o dia que a gente inicia a discussão, nós já não temos quórum mínimo para poder estar fazendo as nossas deliberações aqui. Eu vou, antes de começar a detalhar o que vai ser o dia de hoje, eu vou fazer a leitura do edital que nos convocou até aqui, tá? Edital de convocação de reunião ordinária, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, criado pela Lei Municipal 266/2009, na qual institui o Plano Diretor Municipal, vem por meio deste convocar a toda a população de Nova Trento para participar de importante reunião ordinária que se realizará no dia 28 de fevereiro, 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na rua Osini Feller, bairro Bezanello, para deliberar sobre os seguintes assuntos: leitura da ata da reunião anterior, apresentação do relatório da Câmara Técnica referente à revisão dos 10 anos do Plano Diretor Municipal e assuntos gerais. Por se tratar de importante reunião de debate e deliberações relacionadas ao desenvolvimento urbano e rural sustentável, a participação popular é fundamental importância para a democratização do país. Então, de acordo com o nosso regimento, a gente inicia sempre fazendo a leitura do que nos convocou até aqui, né? E a ata, como a gente não teve reunião anterior a essa aqui, então a gente suprime a leitura da ata para a gente já poder dar início. Na semana passada eu procurei a Júlia para a gente poder planejar como é que a gente iria fazer aqui hoje, tá? E de acordo com o que a Júlia me passou, já me encaminhou uma cópia do relatório final de como ele está. E hoje seria o início da apresentação das propostas que foram rejeitadas, para que a gente pudesse justificar para aquelas pessoas que encaminharam por que as propostas não entraram no texto final do relatório. Por algum motivo, seja ele jurídico, seja ele incoerente, ou aquilo que a Câmara Técnica debateu, a Júlia hoje estaria apresentando. Júlia, eu vou pedir desculpa para ti que a gente não trouxe o notebook, então vai ter que ser no Gogó. Vai ser no Gogó, tu faz a leitura daquilo, e a gente mataria o dia de hoje, então, pessoal, só para a Júlia nos apresentar aquilo que foi descartado sobre... certo, e debater como é que vocês chegaram nessas conclusões. A próxima reunião ordinária daria marcado somente lá para o mês de abril, mas no final da reunião eu vou convocar uma extraordinária para daqui a 30 dias, para que a gente inicie efetivamente a apresentação daquelas propostas que serão encaminhadas para a audiência pública. E daí eu vou propor um negócio diferente para vocês, pessoal. Para que isso aqui não seja uma surpresa para ninguém, a gente vai encaminhar isso aqui a partir de hoje para vocês estudarem em casa. Vai agilizar muito o processo se tu frisar aquilo que tu não concorda com algum artigo aqui dentro, porque daí no dia que a gente iniciar, a gente começa aqui. Proposta número 1, alguém tem alguma divergência sobre o que foi apresentado pela Câmara Técnica? Se não tiver ninguém, a gente aprova aquela lista sem precisar estar lendo. Faz uma leitura rápida, mas sem precisar estar debatendo item por item, assunto por assunto. Então, adiantar o relatório para todos os conselheiros, faz com que ele estude. Caso ele não entenda o que a proposta está dizendo, ele anota ali,
e no dia da apresentação, quando chegar na proposta número 8, ele relata, eu não entendi o que está querendo dizer a proposta número 8. Aí a Câmara Técnica ou quem estiver presente vai poder ajudar. A gente já sabe que nessa próxima reunião do dia 20, que seria marcada já na sequência, hoje é dia 28, né? Seria marcado para o dia 25 de abril, a Júlia não vai poder estar presente. 25 de abril? Não, março. Desculpa. No dia 28 de março, 28 de março, que seria a próxima reunião agora, tu não estaria presente, algum membro da Câmara Técnica iria iniciar isso daqui. Sim. Ou até mesmo eu, como presidente, poderia iniciar, porque o Eduardo, o secretário, para a gente poder... Eu imaginei isso, pessoal, passando esse relatório na mão de vocês, se a gente estudar isso em casa, em 2 reuniões a gente mata isso tudo aqui. Pelo que eu já li, as propostas, e eu que estou envolvido, não fiquei com grandes dúvidas nisso aqui. A gente com isso aqui na mão, a gente teria mais facilidade, em vez de ficar aqui debatendo, só viríamos mesmo consultar a Câmara Técnica se é possível uma avaliação daquela proposta, ou se como é que eles chegaram naquela decisão, naquilo ali. Tudo isso no final eu vou colocar em apreciação de vocês, para que a gente vá embora daqui firmando isso daí. Então, Júlia, a gente dá início, mesmo não tendo quórum para deliberar, já que não são deliberações que nós vamos fazer hoje, só vai apresentar aquilo que rejeitamos, e aí sim, na próxima reunião, lá no mês de março, a gente reforça com os outros conselheiros para vir. Hoje o Cristiano justificou que estava fazendo mudança, teve mais quem justificou no grupo ali, o Salvo justificou que não poderia estar presente também. Então a gente reforçar com esses aí para a gente poder já ir votando. E votando o quanto antes possível. Terminado isso aqui, a gente ainda tem uma audiência pública para apresentar essas propostas em audiência pública, para depois tramitar via Câmara de Vereadores, depois que o Executivo tramitar isso aqui via vereadores. Essa semana aconteceu um fato importante para nós, que foi a eleição do Jean como presidente da Grefpolis, que talvez venha nos ajudar a agilizar processos, daquelas encaminhamentos de mapas, aquelas coisas que demoravam meses lá dentro da Grefpolis. Talvez o Jean na presidência, quando se encaminhar para a Grefpolis uma solicitação, a coisa acaba fluindo um pouco mais rápido. Então eu passo a palavra para a Júlia, para que ela nos apresente o que ficou descartado das propostas do diretor. Júlia, a palavra está contigo. Pessoal, boa noite, né? Primeiro, desculpa pela minha voz, mas eu fiquei doente ontem, tá bem puxado o negócio. Mas assim, vamos lá. Primeiro, antes de eu ler a ata que a gente elaborou, né, a Câmara Técnica elaborou, eu vou explicar um pouco do trabalho que aconteceu entre os membros da Câmara Técnica, né? Nós nos reuníamos quase toda semana, né? Passamos quase 2 meses se reunindo e recebendo essas propostas que vinham de alguns membros de dentro do Conselho e algumas que vinham também externamente de qualquer pessoa, né? De cidadãos, né? Daqui de Nova Trento. O que acontece? Nós recebemos todas as propostas e eu quero dizer que a gente não selecionou o que a gente concordava. A gente selecionou o que se encaixava de proposta dentro do plano diretor, independente de a gente concordar ou não. Tá? Teve algumas propostas que foram bem tranquilas, teve outras propostas que a gente ficou um bom tempo discutindo já, porque, querendo ou não, causa já o interesse de discussão. Mas, de qualquer maneira, essas propostas entraram no cómpulo de todas as propostas que vão ser debatidas aqui, né? O que nós, não é que rejeitamos, no que nós chegamos à conclusão de que não se encaixaria dentro do plano diretor. Tem algumas propostas que a gente recebeu que elas são referentes a outras leis que existem no município. Por exemplo, Código de Posturas, Código de Obras, tá? O plano diretor, ele influencia na nossa vida em vários setores, né? Digamos assim, ele mexe com toda a cidade. Só que ele é um instrumento de urbanismo, ele é um instrumento do Estatuto da Cidade. Então, tudo que não... Nós entramos numa conversa em geral, tudo que a gente viu que não se encaixava dentro desse plano diretor, que não seria aprovado nem pela prefeitura, nem por qualquer outro local que passasse, a gente resolveu responder
com um possível encaminhamento para outro local, para essa pessoa, né? Para esse cidadão que veio com essa solicitação, tá? Então, assim, nós ficamos ali 2 meses, agora eu não lembro, setembro e outubro. Na época, a Leila Batiste era coordenadora, e ela passou novamente para mim a coordenação da Câmara Técnica, né? Todos participaram, que eram da Câmara Técnica, as reuniões também eram abertas a outros técnicos, mas nada que essas propostas não vão ser todas apresentadas aqui, né? Todas elas. Tá? Então, eu vou ler agora, a nossa ata em resposta a essas solicitações que não foram atendidas especificamente, né, nesse relatório das propostas do plano diretor. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, né? Aos 11 dias do mês de outubro de 2018, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente nas dependências da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura Municipal de Nova Trento, localizada no centro, Nova Trento, os membros da Câmara Técnica de Urbanismo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Nova Trento. Todas as propostas recebidas até o prazo estipulado em reunião ordinária do Conselho, a data limite era no dia 27 de nove de 2018, foram discutidas, selecionadas e compiladas no relatório das propostas de alteração da lei complementar, a ser apresentado para início de trâmite de aprovação em sequência, e nas datas subsequentes de reuniões a serem estipuladas. Disse selecionadas, pois incumbiu-se a Câmara Técnica de Urbanismo filtrar possíveis propostas que não são objeto específico do Plano Diretor Municipal, mas sim são objetos de outras leis e departamentos. E sobre estas seguem as respostas e orientações. Nós recebemos uma proposta, por exemplo, sobre a revisão das faixas elevadas instaladas em nosso município, com a possibilidade de recuar ou corrigir as que estão ocasionando problemas, principalmente aos pedestres. A nossa resposta foi a seguinte, que nós recebemos a informação que essa questão já está sendo vista pelo Conselho Municipal de Trânsito. Na época a gente recebeu essa informação, né? Foi lá em outubro. E orientamos ao munícipe que acompanhe junto ao referido conselho. Essa proposta refere-se à infraestrutura específica existente no município e não se encaixa em algum artigo do plano diretor. Outra proposta que a gente recebeu foi sobre aquisições de caminhão-pipa para amenizar a poeira em sequenciais dias sem chuva, né, em principais vias. A gente colocou aqui que a gente iria encaminhar essa proposta à Câmara de Vereadores, tá? Só que isso a gente está orientando o munícipe a encaminhar como pessoa física, né, à Câmara de Vereadores, tá? Essa proposta. Que também não se encaixa em nenhum artigo do plano diretor. Fiscalização por parte do Poder Executivo, Prefeitura Municipal, essa é outra, tá? Sobre a extração de areia nos rios do município. Também, isso também a gente pede para o munícipe encaminhar isso para a parte do setor de meio ambiente da Prefeitura. Depois a gente recebeu outra, implantação de uma faixa na marginal das ruas de 50 metros, coibindo plantações de eucalipto, por exemplo, muito próximas de rede de energia elétrica, postes, ou seja, infraestrutura. Tá. Isso também não se encaixaria no plano diretor, tá? Isso também seria uma questão de código de posturas, em outra lei, tá? Então, isso teria que ser diretamente para a Prefeitura Municipal. Outra proposta que a gente recebeu foi sobre a regularização e normatização das empresas de telefonia, internet, outros serviços que atuam livremente em nosso município, usando os postes e fazendo ativação e desativação de redes sem fiscalização, muitas vezes não se preocupando com fiações existentes e ou de outras empresas, ocasionando uma sobrecarga de fios, poluição visual, entre outros problemas. A Câmara Técnica concordou com a relevância dessa solicitação, porém, decidiu que essa proposta se encaixa perfeitamente no Código de Posturas do município. Inclusive, sendo de grande importância o regramento específico para essas empresas. Recebemos a informação
que, além da revisão do plano diretor que se inicia, o Código de Obras e o Código de Posturas do município também devem logo ser revisados. Essa revisão é feita pelo setor de engenharia, ou que seja, na Prefeitura Municipal, tá? Encaminharemos essa proposta ao Poder Executivo, ou a pessoa que teve essa proposta, o ideal é seguir com ela no setor executivo para ser inclusa, então, nesse Código de Obras ou no Código de Posturas. Para que seja estudada e inclusa no Código de Posturas do município. Foi o que a gente finalizou aqui, tá? E a última que a gente recebeu, que a gente não encaixou, então, vocês podem observar que foram poucas que a gente não encaixou no plano diretor, a maioria, todas, estão no relatório que será debatido, né? É sobre um raio de preservação permanente de 150 metros de nascentes. Hoje, né, informamos que pela lei federal essa metragem é 50 metros. Né? Então, isso também não compete ao plano diretor. Isso sim seria algo para ser estudado no setor de meio ambiente da prefeitura, mas a gente não achou que isso seria uma proposta para ser discutida no plano diretor, tá? Todas as outras propostas enviadas até data limite, já posteriormente estabelecidas, foram inclusas no relatório de alterações do plano diretor, sendo que tínhamos, para o momento, a reunião foi encerrada pela coordenadora, juntamente aos demais membros da Câmara. E é isso, pessoal. Alguma dúvida sobre essa... Eu queria só entender, sobre aquela do caminhão-pipa, vai vir para a Câmara, mas por quê? Não deveria nem ser mandado para a Câmara, né, Olivan? Deveria ser mandado direto para o Executivo. Porque isso é uma decisão do Executivo. Que vai inferir em despesas para o município. A Câmara não pode nem criar um projeto de lei voltado para a criação de despesa para o Executivo. Poderíamos recomendar para a pessoa que fez a proposta, Júlia, que procure direto o Executivo, para que o Executivo... O vereador podia fazer uma indicação. Pode encaminhar essa proposta para o Executivo. O vereador podia indicar que a Prefeitura comprasse uma máquina para resolver esse problema, mas... isso é uma indicação aí, seria uma indicação. Cada proposta que a gente recebeu, não é que a gente não deu uma resposta, mas a gente orienta ao munícipe a procurar o órgão responsável por isso, porque realmente no plano diretor não compete, né, essas questões. O plano diretor, na verdade, ele é um instrumento de urbanismo. Sim, ele afere várias questões, né, que envolvem nossa vida, diversas disciplinas e tal, mas qualquer pessoa pode pegar o plano diretor e ver que não tem, isso realmente é uma solicitação, nesse do caminhão-pipa, mais uma solicitação direto para a prefeitura, né, e as outras a gente sempre foi encaixando, código de postura, código de obras, que são leis que existem no nosso município. Hoje a lei é de 2000, do ano de 2000, ela está bem atrasada. Tem coisas na lei, inclusive, que brigam com o nosso plano diretor, tá? E é uma coisa que eu sempre cobro quando eu encontro as pessoas que trabalham na prefeitura para ter essa revisão, e me informaram que essa revisão esse ano também é para sair, do Código de Obras e do Código de Posturas, tá? Só mais uma questão, Júlio. Tem uma aí que é uma proposta da fios de internet e telefonia. Acho que é minha essa proposta aí, mas eu, discutindo com meu irmão, nós apresentamos um projeto de lei aqui, não sei se já foi aprovado. Como é que está isso daí? Mas tem um projeto de lei tramitando ali para regularizar, né, essa situação, então não cabe ali mesmo no plano diretor. Legal. Coelho, comenta a respeito do como está o trâmite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Em questão do projeto de lei de fundatoria do nobre vereador Carlos, do teu irmão, foi aprovado. Depois teve a questão do último artigo, que talvez nós aqui analisamos, passou nas comissões, que dizia que qualquer penalidade que acontecer teria que aplicação do Código do Consumidor. Tinha um desentendimento nesse sentido que teria que ser o Código Tributário Municipal. A nível do que está acontecendo, esses fios pendurados, é nisso que nós estamos conversando, né? Foi a solicitação feita ali, né? Depois eu conversando com a nossa assessoria jurídica, trazendo aqui também
o nosso fiscal de tributos é o Vladimir. Então, teve um entendimento também no artigo, no seu início, dizendo que, claro, que cabe à prefeitura a questão da fiscalização nesse sentido. Então foi sanado também. Mas já tramitou na casa, foi aprovado, foi sancionado e a lei está em vigor. Então é uma proposta que pode até descartar, Júlio? Você já virou até lei? Isso que ela leu foi descartado já, Olivan. Essas foram... Descartadas. Ela não tem mais nem encaminhamento por vocês para ninguém, porque ela já virou lei. Tá. Eduardo, queria só fazer um comentário antes de passar a palavra para o Hamilton. É sobre o assunto que está sendo tratado. Fala, Eduardo. Eu só queria fazer uma pergunta. Esse projeto de lei que o vereador Luiz encaminhou, foi aprovado, se vocês lembrarem do texto, e tem alguma coisa com cobrança de ISS dos serviços que as empresas fazem aqui no município e não pagam? As taxas referentes a isso também? Na verdade, a ideia do projeto de lei é que, como existe uma bagunça dessas empresas, e elas são autorizadas pela Celesc para instalar ou utilizar os postes, e vamos supor, daqui a pouco arrebenta um fio, ninguém sabe de quem é esse fio, aí ele pede para ter uma identificação, inclusive isso aí, até eu falando com o próprio subtenente Charles, as empresas vêm aqui no Nova Trento, colocam uma escada, sobem no poste, fazem o que querem, ninguém diz nada, elas não vão na prefeitura pedir autorização. Exatamente, E ninguém, enfim, só que pode ser até um problema de segurança, porque se tem um empresário, alguém que tem mais condição financeira, o cara vai ali, ninguém sabe, instala uma câmera para olhar quando ele entra, quando ele sai, para ter informação de alguma família. Então, precisa alguém controlar certas coisas, porque pode prevenir também. E depois, quando esse próprio projeto estava tramitando, nós tivemos uns 2 acidentes aí no 30 Res com motoqueiros, porque fio estava arrebentado. E ninguém sabia de quem era. Não sabia, e também, então, assim, a prefeitura, o que diz o projeto? Entra em contato com a Celesc vai repassar o nome das empresas que estão autorizadas a utilizar esse espaço aí, porque o poste é da Celesc, mas o território é de Nova Trento. A Celesc não pode simplesmente fazer o que ela quer sem ninguém aqui saber. É justamente por isso que eu perguntei sobre imposto, porque eu acho que as empresas que vêm prestar serviço no município são obrigadas a pagar o ISS. Não, isso também isso acontece, mas o objetivo do projeto mais era essa organização. Porque se olhar uma poluição visual, tem fotos que eu coloquei, na própria Secretaria de Turismo se a gente vai lá, tem uns negócios amarrados com TNT, os fios lá, de empresas de fora. Nós estamos uma cidade que é turística, nem só pelo turismo, as pessoas mesmo, acho que tem que ter uma certa organização. E ali está uma coisa que todo mundo faz o que quer. Deve ter uma série de fios aí que nem são mais utilizados, mas estão aí, porque as empresas não existem mais, e deixaram o fio aí e não voltaram aqui a tirar. Né? É nesse tipo, para organizar. É mais sobre a organização da fiação do que... a questão, até o próprio visual da questão, né, quando chega no município, esse fio pendurado, no projeto foi discutido e nós conversamos aqui, a gente levou para as comissões na época e foi levantado justamente isso. Em questão do ISS, a prefeitura sempre fica atenta em cima que as empresas já automaticamente recolhem, entendeu? Essa preocupação maior do projeto em si era isso. É a organização. E é isso, e ela foi aprovada e hoje é lei, claro. E claro que cabe agora a fiscalização da prefeitura. É porque eu perguntei do ISS porque esse assunto surgiu dentro da prefeitura há uns 2 anos atrás, quando essas empresas começaram a vir para cá, prestar esse tipo de serviço, e a própria diretora, a Dalila, ela comentou sobre isso, que tem empresas que não recolhem ISS, e elas estão ali fazendo serviço no município todo, subindo nos postes, passando fiação, vendendo o produto delas, que é a mensalidade da internet, e as empresas não estão pagando ISS. Agora, não sei se começaram a recolher... Até porque é o seguinte, pessoal, aquela renovação que foi feita há 2 anos atrás do novo Código Tributário foi... Inclusive, não tinha muito desses acontecimentos aí, desses serviços que vinham empresa de fora que não estava contemplado na lei. E aí foi feito aquele novo projeto que foi passado aqui na Câmara, tudo foi analisado, e isso... Hoje eu tenho certeza que... Então caberia mais a fiscalização para começar a fazer valer aquilo que já existe, né? Nesse caso, sim. E tinha, naquele primeiro momento, no nosso Código Tributário, tinha determinadas coisas que estavam acontecendo, que em função de tudo que se mudou,
não estava contemplado no Código Tributário. Correto, mas concluiu isso. Como que funciona, só para esclarecer, esse fato da cobrança do ISS dessas empresas? O ISS, geralmente, claro, cabe à fiscalização, né? Mas geralmente as empresas que vêm de fora, principalmente esses que vêm prestar serviço, automaticamente eles vêm na prefeitura e quando é emitida a nota fiscal do valor do serviço, é recolhido os 2%, que é o ISS que cabe ao município. Claro que tem, sabe como é que funciona. Mas a empresa teria que ir na prefeitura. Na prefeitura, sim, obrigatoriamente ela tem que ir. Entra no site da prefeitura e pode fazer o recolhimento. E tem essa fiscalização, só que de qualquer maneira, a gente notou, e vocês vão se pegar no balanço dos últimos anos, teve uma melhora muito grande, significativa na relação da receita do ISS, em função disso que está acontecendo. Era só essa minha dúvida mesmo. Obrigado. Tá bom. Eu passo a palavra então para o Hamilton, que queria comentar alguma coisa, não sei se é sobre esse tema, mas é sobre o que a Júlia leu aqui para nós, né, Hamilton? Sim, boa noite a todos, né? Eu represento o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Sou conselheiro. E essa proposta aí do caminhão-pipa, no caso, foi eu que elaborei, foi pensando assim, ó, como o plano diretor, ele consegue dizer, ele também controla a altura de prédios na cidade, digamos assim, né, em certos lugares, né? Então eu precisaria de um esclarecimento um pouco melhor sobre isso aí. Por que o plano diretor na cidade ele consegue, né, dizer se o prédio pode ser de 4, 5 andares e qual é o motivo então, né? Depois para eu poder entender a proposta do caminhão-pipa. Né? Quer responder? Eu posso auxiliar? Então, Hamilton, o plano diretor, como a Júlia falou, ele é uma ferramenta de urbanismo. Ele é um documento que serve como parâmetro para as regras de urbanismo. A altura de prédio, a distância até de largura de ruas e calçadas, a disposição de zoneamentos, isso tem a ver com a política de urbanismo até já determinada lá no Estatuto das Cidades, que era de competência do próprio plano diretor tratar desses assuntos. Essa parte que tu estás falando, que seria um tema de manutenção de estradas rurais, molhar as estradas rurais para que não acarrete problemas à saúde dos munícipes que ali moram, seria uma tarefa do executivo se planejar. Eu acho que não existe lei que obrigue a prefeitura a fazer isso, a não ser que se crie alguma lei dentro do município dando essa atribuição para o Poder Executivo. O Executivo, existe coisas que elas são obrigadas, como por exemplo a educação, a saúde, que elas são obrigadas a executar, e outras coisas que elas não são obrigadas, como por exemplo fazer serviço de trator não é uma obrigação das prefeituras fazerem. Elas fazem como uma forma de auxílio, mas não é uma obrigatoriedade que a prefeitura preste serviço de trator mecanizado lá no interior. Então, como a Júlia falou, essa proposta deveria ser encaminhada. Ela falou ali para o Legislativo, mas eu acho que deve ser encaminhada lá para o Executivo direto, para que se venha ter uma conversação, principalmente nas áreas rurais com características urbanas, que a gente sabe que no entorno da área urbana as áreas rurais se desenvolveram, tem um adensamento populacional grande, tem escolas, indústrias, às vezes em área de estrada de chão, aí sim caberia alguns trechos serem irrigados, porque tu imagina, Milton, que nós temos 700 quilômetros de estrada de chão, se a gente for fazer isso para todas as estradas do município, é inviável. A gente molhar todas as estradas do município. E se eu fizer para um, o outro lado da Guti vai querer que faça para ele também. Não, essa parte aí, Vitor, eu entendo. Só que, tipo assim, ó, a altura do prédio, então, seria questão de urbanismo. Isso aí a Júlia pode falar um pouco mais. Tipo assim, ó, não entra no tema se prejudica algumas pessoas, não. Mas daí não. Só para ajudar, eu acho que até o raciocínio do Hamilton ele é justo, não é um raciocínio errado. É porque, em tese, a poeira também prejudica a saúde das pessoas. E um prédio, vamos supor, ele é limitado, às vezes, em ter tantos andares, pela sombra, pelo adensamento das pessoas, que é muita gente numa região, aí tem problema de trânsito, a estrada não comporta, uma série de outras coisas, por isso que é limitado. Mas, nesse sentido, sim. A diferença é só que, quando tu fala de parcelamento de solo, existe uma lei federal, o Estatuto das Cidades e tal, que obriga isso daí. No caso de pavimentação, é uma atividade voluntária do Executivo e não de obrigação.
Só essa que é aí que é a grande diferença, que aí não tem base legal para dizer que tem que ter o carro-pipa. É uma decisão só. Exato. Em outras palavras, também, essa questão do caminhão-pipa influi diretamente na questão financeira do executivo. E no plano diretor não tem nada que influi diretamente na questão em custos para o executivo. Muito pelo contrário. Existem instrumentos dentro do plano diretor que beneficiam o executivo. Só que tem que ser bem implantado e hoje em dia estão no nosso plano diretor, mas não funcionam, infelizmente. Eu estava vendo o plano diretor como fosse uma ferramenta, tipo assim, ó, de que o pessoal que estivesse lá no poder, né, eles tivessem que seguir mais ou menos naquela linha ali, não pudesse fugir não muito seria fora. O plano né, diretor, mas o conselho seria, Milton. O conselho seria o local para te trazer essa informação, para que nós, como conselho, talvez pudéssemos mandar um ofício de que o assunto foi debatido entre os conselheiros e que seria uma sugestão para o executivo, daí sim. Aí sairia um ofício do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural, como um assunto debatido dentro da plenária do Conselho, sugerindo que a Prefeitura bolasse uma estratégia para molhar as vias rurais próximo à área urbana. Fala, Valmir. Boa noite a todos. Ajudando a contribuir nesse sentido, o plano diretor ou o conselho da cidade, ele não tem atribuição direta, mas ele tem atribuição indireta nesse sentido, porque ele é o conselho considerado o conselho maior, onde ele tem poderes de cobrar dos conselhos ou das áreas específicas os devidos encaminhamentos das suas atribuições. Por exemplo, nós temos um problema na cidade generalizado por conta da falta de um código de obras e postura atualizado. Tive cobrando na prefeitura agora, estão num processo de atualização. O problema não é esse só. O problema é que nós temos um fiscal de tributos, mas não temos, ou temos paliativamente, um fiscal de obras e posturas. E aí isso passa batido. Tem o código, mas o código não é executado. E, diretamente nessa questão específica do Hamilton, que é antiga e se replica em outras situações do entorno, se nós tivéssemos no município um Conselho Municipal de Saúde atuante, poderia, através do Conselho Municipal, fazer o levante de que essa área, por questões de saúde, deveria se buscar a contemplação, a ação do município para amenizar as consequências, principalmente em relação à saúde. Porque quem vive num espaço desse, com essas consequências, não pode abrir a janela porque tem poeira, e não pode abrir a janela quando chove, porque tem lama também, né? As duas ações são... né? Então, assim, a casa passa a ser insalubre, porque não pode abrir a casa. Né? É dramático isso. Uhum. Só quem convive nesse espaço... Então, assim, além de encaminhar isso para a prefeitura, eu acho que nós deveríamos começar a cobrar como é da nossa atribuição das áreas específicas, encaminhando aos conselhos específicos que tomasse posição diante desse, no caso específico. Eu poderia até mandar esse ofício, sim, Hamilton. Tem grande justificativa, principalmente porque a prefeitura ela é detentora de maquinários pesados, ela transita pelas estradas e ela causa esse transtorno também, ela não teria só a função de tentar minimizar esse transtorno. A compra de um caminhão-pipa, a gente sabe que ela desprende recursos financeiros altos, um caminhão hoje não sai por menos de 200 mil, acredito eu, e a gente sabe que existem outras prioridades no município também com carência de recursos, como é o hospital, como é a parte de educação, que a gente sabe que acaba sendo uma tarefa difícil para qualquer gestor decidir entre aplicar um recurso na educação, na saúde, na obras, na agricultura. Mas, como presidente do conselho, eu encaminho sim essa proposta, essa comunicação dessa informação aqui para o executivo, para que ele tente estruturar a Secretaria de Obras com a aquisição de mais um maquinário para que pudesse atender não só a própria prefeitura quando está transitando com os caminhões, mas que pudesse atender a população em momentos críticos. A gente sabe que não são muitos, mas tem aquela semanada crítica que
que dá aquele tempo seco e que realmente ninguém aguenta nem botar uma roupa para secar no varal, né, Hamilton? Sobre essa questão financeira eu entendo também, né? Só que a gente vê de que tem saída, se houver, tipo assim, ó, vontade de resolver as coisas, né? Tem. Porque assim, ó, veio caminhões, veio uma caçamba truque, né, para a prefeitura, para trabalhar para o agricultor, no caso, né? Sim. Aquela Mercedes truque. Poderia ser esse caminhão aí transformado num caminhão-pipa, então? Porque assim, ó, a demanda que essa caçamba tem para o agricultor é mínima, que seria puxar aquele calcário, aquele pouco de calcário que vem para o agricultor. E o mais está na Secretaria de Obras. Então eu acho assim, ó, bastava ver com bom senso quem está no poder e fazer as coisas acontecer da melhor forma. Dessa forma, na forma de plano diretor realmente não caberia, mas nessa forma de conselho, recomendando, aconselhando, funciona assim e talvez surta algum resultado, a gente vai ver um pouco mais para frente se realmente vai ter alguma resposta do executivo ou não, tá? Então, pessoal, como a Júlia apresentou, vocês puderam ver, de 35 propostas que chegaram na mão deles, 5 foram rejeitadas e nós temos aqui um relatório, na verdade foram 34, nós temos 29 propostas no relatório, que compõem 29 páginas, e é esse relatório, então, pessoal, que eu vou adiantar para vocês. Eu vou pedir para o Eduardo passar... Vitor, só um pouquinho. É que a última proposta, Júlia, é sobre as nascentes de água. As nascentes, isso. Eu até queria fazer um comentário também. Não é minha também essa proposta? Eu não citei nomes, né? Não tem problema, não tem problema. É tua. Não, mas sabe o que era a ideia? A ideia da proposta que eu fiz é que as nascentes de água, onde o SAMAI capta a água que distribui para a população. Ali que a ideia seria fazer... eu vou falar porque quando eu fui prefeito, eu acho que uma das coisas que eu mais errei não ter feito é a desapropriação desses locais e proibir acima desse local qualquer casa ou criação de animais, porque é onde a gente capta água aqui para a população, teria que ser do SAMAI, eu entendo isso. Na época passou despercebido, não fiz, mas pode ser que também, concordo também que não cabe dentro do plano diretor isso daí. Mas no sentido assim, essa proposta poderia ser mandada então para o SAMAI, porque não é um custo alto, nós estamos falando do meio do mato lá, de um terreno que a função mesmo hoje não tem comercial nenhuma, enfim, só para geração d'água. Mas para proteger, porque a água é um bem que vai para as casas. Né? Tu está certo, Olivan. Na verdade, o plano diretor ele dita regras também de meio ambiente, tanto é que as áreas de preservação ambiental do Morro da Cruz é uma determinação do plano diretor, tá? E, nesse caso que estás falando, poderia ser criado um zoneamento, sim, ao entorno das nascentes de captação do município, que estariam trazendo as regras de ocupação daquela área, como qualquer outro zoneamento. Aí sim, restringindo a ocupação humana. O difícil é a gente lidar com as pessoas que já existem lá. Existem famílias que já residem, então a gente colocar uma regra que é proibido construir uma residência. E a família já está lá há 40 anos residindo naquele local, sem se fazer uma desapropriação, como tu falou, para que essa pessoa possa ter o direito à propriedade, que é um dos principais direitos fundamentais da sociedade, é o ter o direito da sua propriedade, dentro dela executar suas atividades ou não, mas dentro das regras de planejamento das cidades. A criação, sim, de uma zona de preservação em volta dos pontos de nascente, e principalmente o que o SAMAI está planejando para o futuro, porque ele já tem indicação de novos locais de captação, e se ele não for rápido, não vai ter mais um local bom, se não se criar algo dessa forma de preservar. Mas isso caberia também, Olivan, no que foi apresentado até pela Premante para a Prefeitura, que era uma lei municipal ambiental, que toda cidade também deveria ter, inclusive dentro do nosso plano diretor, lá no finalzinho, para dar validade para o plano diretor, dizia que em 90 dias nós deveríamos criar várias leis, e dentre elas era a lei ambiental, e essa sim encaixaria muito bem nisso que tu estás falando, uma lei específica que trata de assuntos do meio ambiente, e aí sim, com todas as suas especificidades em relação à proteção ou não. Vitor, eu tocasse no assunto que passou batido, eu acredito, eu lembro de ter chamado a atenção, mas passou batido. Nós estamos fazendo uma revisão do plano diretor. Essas questões das atribuições transitórias passaram batidas até hoje, e eu acho que nós tínhamos que chamar essa responsabilidade de novo para a gente, como a gente está fazendo a revisão,
e estabelecer novamente prazos, datas e atribuições naquela lista, porque senão daqui 10 anos nós vamos estar discutindo coisas semelhantes. Na verdade, um jurista mal intencionado pode querer inviabilizar o nosso plano por a gente não estar dando continuidade naquilo que foi proposto quando a gente aprovou lá em 2009, quando o Orivan, como prefeito, sancionou, tem lá uma obrigação de 90 dias fazer uma lei ambiental. Se eu sou lá um promotor ou um juiz e digo assim, não está sendo cumprido o plano diretor porque não tem uma lei ambiental, está suspenso o plano diretor do município. Não sei se é válido, mas como não estamos cumprindo o que foi prometido na assinatura lá embaixo, talvez seria. Realmente, Valmir, das 29 propostas que eu olhei, ainda não está sendo tratado daquilo ali, mas aquilo ali seria mais prorrogação de prazo. Então, de repente, Júlia, daria ainda para a gente tentar incluir dentro dessas 29 propostas, criar a 30ª proposta, que seria prorrogar os prazos estabelecidos. Atualizar os prazos que estão lá nas disposições transitórias do plano diretor, para que o executivo tentasse, o mais rápido possível, atender aquilo que foi prometido quando a gente aprovou o nosso plano diretor. Bem lembrado, aquilo ali. E só referente, Vitor, a essa proposta do Orivan, eu acredito que não deveria se tratar de espaço, mas de microbacia. Porque não importa tu dar 200, 300 metros se está dentro, se a 500 metros ainda está dentro daquela microbacias, daquele espaço, e aí nós temos problemas ambientais dentro daquela área. Então não deveria dar a dimensão física, mas a dimensão física deveria ser microbacias, tá, e não metros em si. Porque pode que a 50 metros não tem mais influência de dejetos animais e coisa, mas a 500 metros a montante pode ter problema. Pessoal, o Eduardo então vai passar para vocês uma lista de qual seria o melhor meio de cada um receber isso aqui. São 29 páginas, a gente não tem como imprimir uma para cada um, tá? O relatório, tá? Então a gente vai mandar algumas pessoas a gente não tem o endereço eletrônico, algumas pessoas não estão no grupo de WhatsApp. Se a pessoa disser para mim, Vitor, eu não tenho condições nem de WhatsApp, nem de nada, daí sim a gente vai disponibilizar uma cópia impressa lá na prefeitura. Mas de preferência que seja eletrônica, para que a gente não se desperdice tanto isso daqui, né? A Júlia também tinha um comentário para fazer, pessoal, a respeito de demandas que vão acabar surgindo em função disso que a gente vai iniciar aqui na Câmara, né? Sim, na verdade, fora do plano diretor também, vão surgir algumas demandas do Executivo, né? E de questões também de munícipes que não vêm, ou que receberam negativas da Prefeitura Municipal, tá? Então, também nós temos que ver quando que a gente encaixa essa questão. Nós já recebi uma demanda de uma pessoa externa do Conselho, e não sei se seria interessante a gente encaixar, eu acho que seria bom também a gente encaixar antes dessas propostas. Não sei como, Vitor. Seriam regras, né, Júlia? Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Um exemplo bem fácil de entender. O município está dividido em zonas de linhas imaginárias, que não é geograficamente precisas. Existem desenhos em cima de mapas que determinam os zoneamentos. Um empreendedor que sobrepõe 2 zoneamentos, qual regra que a prefeitura aplica em cima dos parâmetros urbanísticos? Já que parte do empreendimento ocupa uma zona mais restrita e outra ocupa uma zona menos restrita. Vamos falar de tamanho de lote. O tamanho de lote é 350 metros, a outra o tamanho de lote é 500 metros. Para fazer um loteamento, qual regra que a prefeitura aplica? Então isso não está específico em lugar nenhum do plano diretor, dando orientação para o executivo, e quem está dando essas negativas ao setor de infraestrutura ali da prefeitura, porque eles não querem se comprometer, tendo em vista que não existe regra que especifique de que forma que eles vão. O certo, no ponto de vista deles, seria
dividiu o empreendimento metade com zoneamento e metade com zoneamento, mas as linhas não são precisas. As linhas, como eu falei, são imaginárias, sem precisão cartográfica, que eu não posso dizer a diferença de 1 metro para uma linha de zona que está sendo dividida. Na verdade, o que eu quis, assim, de imediato, foi perguntar ao Conselho, né, como que a gente daria esse trâmite, porque eu orientei ao empreendedor, no caso, né, ou a pessoa responsável que me procurou, que isso fosse encaminhado ao Conselho, conforme outras solicitações que já foram debatidas aqui, tá? Dessa forma, eu acredito que seja mais rápida uma resposta para esse... Exatamente, que a gente pudesse, como te disse, a plenária tem essa autonomia, para a gente, aquilo que não está regrado no plano diretor, nós temos o poder de tomar uma decisão em relação àquilo que não está hoje ainda regrado. Então, nesse caso, o executivo até poderia estar nos encaminhando, caso eles dessem uma negativa, caso fosse negado algum pedido lá de implantação de qualquer coisa, o executivo orientaria a pessoa a partir para ela procurar o conselho, mas que o executivo nos encaminhasse isso, dizendo assim, o relatório lá do nosso engenheiro, ele não se comprometeu nisso aqui porque não existe regra no plano diretor, cabe à plenária do conselho. Nós, como plenária, temos capacidade de decidir isso, porque nós temos uma Câmara Técnica e nós temos aqui a opinião de diversos setores da sociedade. Mas caso não conseguiríamos tomar uma decisão em cima disso, existe uma terceira instância, que são as audiências públicas. Caso o Conselho se sinta com dificuldade de tomar uma decisão sobre qualquer assunto que nos seja encaminhado aqui, nós teríamos ainda como recorrer, e a audiência pública ela é suprema. O que uma audiência pública determinar só não é colocado em prática aquilo que é contra a lei. Mas a audiência pública tem poder para sobrepor o Conselho e sobrepor, inclusive, o Executivo sobre determinações que já foram feitas. Então, o que a Júlia quis dizer é isso, que no decorrer desse ano, essas negativas que estão acontecendo na Prefeitura vão ser mandadas para dentro do Conselho para que a gente delibere sobre elas. E que são coisas que não estão regradas nem nessa revisão e nem no atual plano diretor. São assuntos que ainda não foram contemplados, que só vão ser contemplados muitas vezes na prática. A gente só vai descobrir essas pequenas coisas quando começa a esbarrar ali dentro da prefeitura, né? Então, pessoal, o Eduardo está circulando a lista de endereços eletrônicos, ou se é WhatsApp, o que a pessoa prefere. Eu verifiquei todas as propostas. Algumas eu fiquei em dúvida, sim, Júlia, eu não entendi muito bem, porque, como disse, a gente tem conhecimento sobre, cada um tem uma área de atuação aqui na cidade, tem coisas. Então, cada um de nós, recebendo esse relatório de 29 páginas, quando tiver um tempo em casa, começa a ler e começa a anotar aquilo que acha que ficou em dúvida, ou aquilo que já bota um ok. Não, essa número 1 aqui, concordo plenamente, não tenho que debater. Para que no dia 28 de março, que é a próxima reunião ordinária que eu marco hoje aqui com vocês, nós podemos chegar aqui e acelerar o processo de aprovação disso aqui. Eu imagino, Orivan, que em 2 sessões, se a gente fizer dessa maneira, em 2 reuniões, a gente consegue vencer essas 29 propostas. Se não houver grandes polêmicas a serem debatidas aqui dentro. Eu até economizo as polêmicas aqui dentro do Conselho, porque isso vai para dentro de uma audiência pública também. E dentro da audiência pública, qualquer conselheiro pode se manifestar como população ou como conselheiro. Então, se nós vamos polemizar aqui e depois polemizar lá dentro da Câmara, a não ser que seja um assunto que diga assim, vou dar um exemplo. Se tivesse voltado uma proposta sobre a criação do Beira-Rio, eu seria contra. Porque não é o momento ainda da cidade discutir isso daí. Uma Beira-Rio, novamente, como foi proposta anteriormente. Então, daí sim, essa proposta é melhor nem caminhar para uma audiência pública que vai dar bronca lá, vai dar sobre qualquer justificativa que for, para se a gente evitar algo que realmente não, a gente tenha certeza que não vai acontecer, né? Mas fica então o documento na mão de cada um para estudar. Informo a vocês que o Sim Catarina já está de posse desse documento. Eles já iniciaram, eles não estão aqui hoje, mas se comprometeram de estar já na próxima reunião do dia 28. Eles vão correr por fora, como diz o ditado popular. Eles não querem influenciar muito no nosso desenvolvimento do nosso trabalho, mas vão servir como apoiadores
daquilo que eles acham que está incoerente ou inviável, ou que poderia ser melhorado em cima dessas propostas, dessas 29 propostas que estão feitas. Então, eu nem sei quem é que ficou com os documentos responsáveis lá no Sim Catarina, mas a Josi já fez esse encaminhamento, né, Josi? Material essa semana, sexta-feira, se eu não me engano, quinta, entrei em contato com o Luiz Guilherme, que é o responsável, conversei com ele sobre o material, encaminhei. Nesse primeiro momento ele vai aguardar a decisão aqui do conselho, e aí quando chamar dia 28 para fazer a reunião, aí vai ser discutido. Então tu já pode convidar eles, José, pode informar que a reunião está marcada para o dia 28 de março, que eles vão se fazer presente, e que a forma que a gente determinou para fazer essa aprovação vai ser o estudo em residência de cada conselheiro e a leitura e manifestação de ponderações aqui dentro da Câmara. Então, é o jeito mais rápido que eu imaginei para a gente fazer isso aqui andar, sem que a gente fique aqui lendo e debatendo. Que a gente já venha já com as ideias de mudança na mão. Então, vai caber um pouco de esforço de cada um de nós em casa, uma tarefa para casa, para a gente começar a estudar fora dessas reuniões alguma coisa já a respeito do que a gente vai decidir ou não. Vem aqui na frente, Juca. Pois não. Desculpa, Juca, não entendi o início da pergunta. Por quê? Então, Juca, esse é um problema de fiscalização tributária. Cabe ao município encaminhar os seus fiscais para os estabelecimentos que prestam serviço ou executam comércio aqui dentro para exigir a tributação correta. Não é uma função nossa do conselheiro, mas é uma preocupação de todas as cidades. Dizem que o Brasil é um país que arrecadou, não sei, 1 trilhão de imposto, mas se não fosse sonegado era o dobro. Se não houvesse sonegação no país, se arrecadaria o dobro de imposto que tem. É uma preocupação justa, ô Juca. Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Concorda com o que está sendo proposto aqui? Só tenho, só para esclarecer, para mim entender bem, sobre as propostas, aquelas que não foram citadas aqui, então isso quer dizer que foram aprovadas, já passou... Exatamente. Tipo assim, a criação da ciclovia no centro, então está contemplado. Júlia, queres falar sobre criação de ciclovia no centro? Eu não vi nada falando sobre isso aqui. É porque assim, Hamilton, lá dentro do plano diretor, lá no finalzinho, nos anexos, existem os anexos das vias locais, das vias arteriais, das vias coletoras. E nesses anexos existe uma ilustração de que como deveriam ser as vias e as larguras de calçamento e ciclovia. Só existe a obrigatoriedade para se fazer ciclovia, se eu não me engano, nas vias arteriais e coletoras. Nas vias locais não há essa necessidade. Mas isso seriam para novas ruas. Para a implantação de uma nova avenida, é obrigatório seguir o que está no plano diretor, com calçada, com largura do meio-fio, aquilo ali. Mas o que há existente no município, não existe nem viabilidade de desapropriação de imóveis para a gente atender. Vou dar um exemplo, a nossa via principal, ela não atende aos parâmetros do plano diretor, que deveria ser uma pista de 28 metros de largura. A via principal, quantos metros tem a via principal aqui na frente do Acker? 6 metros, 7 metros. Não atende nem o que a via local pede para 8 metros. E é uma BR, né? A continuação do ABR. Né? Exatamente. Ela já é uma continuação, interligação de rodovias e a gente não consegue atender. O que as prefeituras têm feito, Hamilton, que a gente tem visto, e aí sim, é uma questão de planejamento urbanístico de cada gestor, de cada prefeito que está, colocar o pessoal da prefeitura para tentar, junto